A notícia é oficial, Thales Magno fica até dezembro. Essa é a notícia positiva. A notícia ruim é que a permanência do atacante por empréstimo de 1 ano e meio vai custar bastante dinheiro. Estamos falando de 13 milhões e 400 mil reais por um atleta que não pertence ao Corinthians. Considero as cifras altas e a gente precisa voltar no tempo para entender um pouquinho desse contexto. Lá atrás, na metade do ano de 2024, quando o New York City aceita emprestar o Thales Magno para o Corinthians, fica combinado que ele jogaria no Timão por 1 ano. Se o Corinthians ficasse com o jogador em definitivo, não precisaria pagar pelo empréstimo e assumiria um custo de 13 milhões e meio de dólares. Como o Corinthians não fez essa opção de compra, vai precisar desembolsar 1,5 milhão de dólares, que equivalem a 8 milhões e 400 mil reais. O empréstimo até dezembro vai custar mais 5 milhões de reais. Você soma 5 milhões aos 8,400 e chega a uma cifra de 13 milhões e 400 mil reais por um jogador emprestado por 1 ano e meio. Ainda que exista um desconto importante em caso de compra do Corinthians do Thales Magno no fim dessa temporada, estou para dizer para vocês que eu, na condição de dirigente corintiano, não gastaria quase 14 milhões de reais para o empréstimo de qualquer jogador. Importante lembrar que o Thales é bastante acima da média, mas nunca conseguiu se tornar um protagonista no Corinthians. São 37 jogos desde que ele chegou, com 8 gols e 4 assistências, só que dos 37 jogos ele foi titular em apenas 17, sendo reserva em outros 20. Só para arrematar em relação ao Timão, cerca de pouco mais de 500 mil torcedores já passaram pela Neoquímica Arena somente em 2025. Em 12 partidas, o Corinthians estabeleceu um novo recorde no futebol nacional, 30 partidas consecutivas com pelo menos 40 mil torcedores. Hora de falar sobre Rafael Veiga para colocar um ponto final nas... Olha só, o Thales Magno, meu amigo, renovou o empréstimo com o Corinthians. Eu já havia trazido essa informação, mas o GE está cravando, tá? O Corinthians renova o empréstimo de Thales Magno, dando crédito aqui. O Corinthians vai pagar aquilo que o canal Café do Setorista já trouxe para vocês. 850 mil dólares, cerca de 5 milhões de reais, para ficar com o Thales Magno até o final do ano. Lembra que eu fui prudente? O cafezinho não brinca, né? Eu falei para vocês que havia uma discussão se esses 5 milhões de reais seriam até o final do ano ou até o meio do ano que vem. Muita gente já falando que era até o meio do ano que vem, até o meio do ano que vem. Eu falei, eu não vou cravar esse tempo, porque é esse tempo de contrato, esse período de empréstimo que está sendo discutido. O valor já está praticamente acertado. O Corinthians queria até o meio do ano que vem, mas o New York City queria somente até o final do ano. E eu trouxe para vocês também com exclusividade que se o New York City batesse o pé, né, para que o empréstimo fosse somente até o final do ano por 5 milhões, o Corinthians ia pagar, ia ceder, e foi o que aconteceu. Para mim, uma negociação caríssima, porque o Thales Magno não é esse jogador que todo mundo acha. Enfim, o Corinthians já está pagando mais, paga 5, paga mais 5, daqui a pouco vai pagar quanto? Até chegar no final vai pagar 15 milhões, né, 15 milhões de dólares pela compra do jogador. Olha só, e a questão de Fabrício Anchilleri, né? Ontem ele virou desfalque do Corinthians de última hora. Para mim, mais um erro, né, do Ramon Dias, né, que colocou o Anchilleri para atuar, né, na partida contra o Bahia, porque foi lá que ele sentiu essa lesão, tá? Só para você ter uma ideia, o Fabrício Anchilleri não foi relacionado para a partida contra o Huracan por conta de uma tendinite no bíceps da coxa esquerda. O Ramon tem que saber avaliar melhor. Por que não pôs o Palácios? Eu falei isso, olha só, eu falei isso no pós-jogo do domingo. Cara, você põe o Hugo de titular, já que o Bidu não pôde ir por conta do nascimento do filho, põe o Palácios na reserva, o cara vale 600 mil por mês, entendeu? Não é mau jogador, a gente nem viu, na verdade, né? O que viu deu para ver que ele conhece, apoia, né? Domina bem a bola, apoia. Pô, e você foi pôr o Anchilleri, velho, um cara já acima de 30 anos, estava 9 meses sem jogar, para quê, velho, que você pôs naquele jogo? E ontem o Huracan deitou para cima do Bidu, velho, deitou para cima do Bidu, entendeu? Então o Anchilleri recebeu, né, um impacto aí no jogo contra o Bahia, iniciou a partida contra os reservas, você lembra, entrou no decorrer, né, do segundo tempo, tá? Entrou no decorrer do segundo tempo o Fabrício Anchilleri, e agora, né, acabou aí sendo detectada uma tendinite na região do bíceps da coxa, né? O Fabrício Anchilleri
poderia até jogar com alguma infiltração, acharam melhor não, e o Corinthians espera que ele esteja à disposição para sábado, tá? Então talvez o caso do Anchilleri não seja, né, um caso grave, tá? Um caso grave aí, o nosso querido argentino e muito bom jogador, tá? Fabrício Anchilleri, nesse exato momento, chega para mim aqui na gravação.